Chegou a hora de falar da nossa primeira entrevista dessa segunda-feira. O tema é o PDL 22 de 2020, que anula os descontos na renda dos aposentados e pensionistas. Esse projeto foi protocolado pelo governador João Dória, o decreto número 65021, de 19 de junho de 2020, que visa a suspensão do salário de aposentados e pensionistas sob a declaração do déficit atuarial do regime próprio de previdência. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Muito bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem, deputado? Tudo bem, bom dia, Guga. Muito obrigado pelo convite mais uma vez para conversar com vocês e com o telespectador da TV Assembleia. Deputado, o senhor vem de novo à Rede Alesp explicar e falar sobre o PDL 22, mas eu gostaria que você começasse explicando para a nossa audiência, né, o que consiste o PDL 22. É importante a gente fazer isso de forma didática para o nosso telespectador, deputado. Sem dúvida. Olha, o PDL, PDL significa Projeto de Decreto Legislativo. O PDL ele tem uma única função, que é revogar, anular um decreto ou uma resolução, por exemplo, do governo estadual. E a Assembleia Legislativa tem essa prerrogativa, ela pode anular uma decisão do governador, quando a decisão ela é feita através de um decreto ou de uma resolução, por exemplo, né? É uma das possibilidades. Então, eu protocolei esse PDL no ano passado, por isso que é PDL/2020, para anular, para revogar um perverso decreto, que você citou, esse decreto do governador, que foi publicado no ano passado no Diário Oficial, em plena pandemia, em junho ou julho, foi publicado um decreto 65021, confiscando parte dos salários dos aposentados e pensionistas, que foi algo surpreendente, porque isso nunca aconteceu, né, aqui no estado de São Paulo, porque o que existe é um confisco acima do teto do INSS, tá, em torno de 6 mil e alguma coisa, R$ 6.500, eu não me lembro aqui exatamente o valor, mas abaixo disso não, é um absurdo total. É absurdo também até você confiscar acima, porque a pessoa pagou já a aposentadoria, contribuiu durante anos, 30 anos com o seu instituto previdenciário, então ela não tem que pagar novamente. Até os aposentados brincam dizendo, olha, se ele vai descontar de novo a nossa aposentadoria, significa que a gente vai se aposentar, vai ter uma segunda aposentadoria, mas não vai dar tempo, né, pela nossa idade. É uma brincadeira, mas para mostrar, para apresentar uma crítica ao governo, que é um absurdo isso. Então, quem ganhar abaixo do teto salarial, se uma pessoa se aposentou depois de 30 anos de trabalho e ganha R$ 2.000 por mês, ele vai ter que continuar contribuindo com a Previdência, com desconto de 14%, dependendo do valor do provento, chega até 16%. Não tem cabimento isso. E a maioria dos aposentados e pensionistas que foi atingida é uma maioria que ganha pouco, ganha R$ 2.000, R$ 2.500, então R$ 1.500, um pouco acima até do salário mínimo, mas que esse dinheiro confiscado faz muita falta no alimento, na compra do remédio, no pagamento do médico, dos tratamentos de saúde, no sustento das suas famílias. Então, eu diria que um assalto à mão armada, esse decreto do governador. Então, o meu PDL ele vem no sentido de revogar, de anular o decreto 65021, que promove esse assalto aos salários, aos proventos dos aposentados e pensionistas. Agora, deputado, é ideal a gente explicar também para o nosso telespectador, né, qual que é a importância e os efeitos dessa aprovação aqui na Assembleia Legislativa. Olha, nós estamos numa luta interna e externa para que esse PDL, o meu PDL, o PDL 22, seja aprovado. Outros deputadas apresentaram também PDLs após a apresentação do meu é o primeiro, o PDL foi o primeiro. Logo que o decreto foi publicado, eu apresentei e comecei a luta. Outros deputados, de uma forma correta, também apresentaram e reforçam essa luta, né? Então, tem um movimento forte de deputados e deputadas dentro da Assembleia Legislativa querendo aprovar o fim do confisco. Tanto é que
deputados apresentaram também PDLs, mas o meu é o que está já na pauta ele já entrou em votação, inclusive, no final do ano passado. Ele ia ser aprovado, mas o governo, através da liderança, o governo, na época, o Carlos Pignataro, apresentou uma emenda de plenário, retirando, na hora H, na hora da aprovação, o projeto. Então, e essa emenda de plenário tem que ser aprovada agora no Congresso de Comissões ou não, e ela, sendo aprovada ou não vai interferir no nosso PDL. O nosso PDL já foi aprovado, com parecer favorável em todas as comissões, do Congresso, do próprio Congresso de Comissões. Então, o meu PDL é o único que está pronto para votação. Ele está ali pertinho, é só um empurrãozinho para ele entrar novamente em votação. Então, a Assembleia Legislativa tem disposição, uma boa parte dos deputados. Quem trava a votação é o governo controla a pauta da Alesp através da sua base de sustentação, ela tem o controle. O governo tem o controle da pauta, então é por isso que nós não conseguimos ainda. Mas há uma pressão muito grande dos aposentados e pensionistas, eles estão organizados, eu digo eles, não elas, porque a maioria é de mulheres aposentadas, professoras, servidoras em todo o estado, amplamente mobilizadas pelas redes sociais, conversando com os deputados em várias regiões, nos municípios, na Baixada Santista, no interior paulista, na Grande São Paulo, aqui na capital. Elas têm páginas no Facebook, elas se organizam através de tuitaços, quase que diariamente, fazendo tuitaços pela aprovação do PDL 22. É um movimento forte, que tem capilaridade em todo o estado de São Paulo. Inclusive, na sexta-feira agora, organizar uma audiência pública na Assembleia Legislativa, só sobre o PDL 22, específico, e elas que vão coordenar. Eu que estou chamando, né, como ato solene, mas é uma iniciativa delas, das organizadoras do movimento do PDL 22, a luta pelo fim do confisco, com a participação de vários deputados e deputadas, representação de entidades que apoiam, mas é um ato solene delas, das protagonistas desse movimento. Então, o movimento externo é forte, interno também. Muitos deputados, tanto é que muitos apresentaram PDLs como o meu, que serão apensados no meu PDL número 22. Então, essa é a nossa luta, Guga, é externa e interna, e tem a luta judicial também, tem ações na Justiça, o caso já foi parar no Supremo Tribunal Federal, tem uma frente de luta no Judiciário também. Agora, deputado, com a aprovação desse PDL, o que muda para os servidores públicos? Vamos pegar o cenário atual que eles vivem hoje e o que pode melhorar os servidores do Estado de São Paulo. Olha, se o PDL for aprovado, nós vamos fazer justiça. De que forma? Né? Impedindo que haja o confisco, haja o assalto, haja o roubo aos proventos de pessoas que já deram a sua vida, a sua existência para os serviços públicos do Estado de São Paulo, que já trabalharam ganhando pouco, tendo salários arrochados e defasados durante toda a sua participação como trabalhadoras e trabalhadores dos serviços públicos do Estado de São Paulo. Essas pessoas contribuíram com o IPESP no passado, e agora depois virou, em 2007, teve a reforma previdenciária estadual, daí virou, o IPESP o Instituto foi transformado na São Paulo Previdência, né? Então as pessoas já contribuíram muito com o seu sistema previdenciário. Muitas dessas pessoas foram pegas de surpresa por reformas previdenciárias que essas pessoas foram prejudicadas, tiveram que estender ainda a sua permanência no trabalho público, no serviço público, foram vítimas da reforma previdenciária do Fernando Henrique Cardoso, aquela de 98, né, a famosa emenda 20, depois foram foram prejudicadas pela reforma da emenda 41 do governo Lula, em 2003, enfim, foram prejudicadas pela reforma do Serra, aqui em São Paulo, em 2007. Enfim, depois que elas conseguiram se aposentar, de presente elas ganharam esse confisco. Então, fazer justiça. As pessoas ganham justiça, ganham dignidade. E em seguida, nós vamos exigir, Guga, após a aprovação do PDL, que haja devolução
desses descontos todos que foram iniciados no ano passado, em julho, acho que do julho, agosto do ano passado. Tem que devolver esses valores confiscados. Essa é uma luta que a gente vai fazer também, já estamos reivindicando isso, cessar o desconto, o confisco e devolver os valores roubados. Isso foi um assalto. Eu tenho dito, Guga, que esse decreto ele representa, esse confisco, um crime de lesa humanidade, porque as pessoas que foram atingidas por esse assalto, por esse confisco, estão passando fome, passando necessidade, sem dinheiro para comprar o remédio, para pagar. Muitas pessoas pagavam consultas médicas, porque o IANSP está falido, o governo não investe no IANSP, está difícil, vários hospitais do interior rompendo os contratos com o IANSP, clínicas, enfim, o Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo está lotado, está sucateado, degradado, porque o governo não investe lá dentro, né? A situação lá é grave, não por conta dos servidores que estão lá trabalhando, porque eles são sérios, a questão é que não tem investimento, estão terceirizando tudo lá dentro, privatizando, daí não tem como atender a população. Então, as pessoas atingidas pelo confisco estão sofrendo muito. Inclusive, eu já fui à Comissão de Direitos Humanos da OEA, e protocolei uma representação denunciando o governo Dória por crime de lesa humanidade contra esse decreto, esse confisco, porque tem milhares de pessoas no estado de São Paulo já passando necessidade, pessoas da terceira idade que não têm mais condições de trabalhar, ter um outro emprego, estão adoentadas, estão precisando muito da devolução desse valor, que pode ser pequeno para o Estado, mas é altíssimo para essas pessoas, no sentido de que faz muita falta para elas. Agora, deputado, eu quero aproveitar a sua presença no Jornal da Rede Alesp de hoje para a gente fazer um apanhado também de como estão a volta às aulas. O senhor que é engajado, né? É servidor público da educação também. É importante o senhor dar esse cenário, né? A gente sabe que a gente vive um momento ainda sério da pandemia e muitos alunos aí voltando às aulas. Eu quero saber o seu prognóstico, como o senhor tem conversado com os professores, como é que está esse cenário? Olha, eu estou acompanhando bastante, porque eu sou professor também, diretor de escola pública, licenciado, mas acompanho a minha área principal de militância, a defesa da educação pública do Estado de São Paulo e dos seus profissionais. Então, eu tenho acompanhado diariamente, inclusive visitando escolas, mesmo na pandemia, com todos os cuidados e protocolos. A situação é grave, é gravíssima. Eu digo que o que os governos decidiram aqui em São Paulo, principalmente o governo Dória e o governo do Bruno Covas aqui em São Paulo, é uma irresponsabilidade essa decisão, digo que é uma irresponsabilidade criminosa, obrigar a volta às aulas presenciais no estado de São Paulo. Num momento difícil, a pandemia ainda está no seu auge, as coisas não mudaram, né? A questão é grave no estado de São Paulo. Nós já vamos chegar a 100 mil pessoas mortas no estado de São Paulo. Há 2 semanas atrás, nós tínhamos 2.000 pessoas morrendo por dia no estado de São Paulo. Às vezes, mais de 500 pessoas morrendo na cidade de São Paulo. E o governo, no auge do número de mortes, resolve obrigar a reabertura das escolas para as aulas presenciais. Nós estamos perdendo os nossos profissionais da educação. Todos os dias, eu recebo 3, 4 fotos de pessoas que morreram. Nossos colegas da rede estadual de ensino, das redes municipais no estado, da rede particular, no mínimo 4. Ontem eu recebi 4 informações, eu não ia abrir ainda, deu até medo, porque dá até uma angústia imensa. Alguns eu conheço, fico muito triste por todos, mas é grave a situação. E agora tem um agravante, que a nova cepa, os novos vírus, as novas variantes, elas são mais mortais para os jovens. Então, tem muitos jovens morrendo. E crianças transmitem, sim. Isso é um mito, a criança não transmite. Esse é um discurso, é uma balela inventada pela Secretaria Estadual de Educação. Criança transmite, sim, o coronavírus. Temos que tomar muito cuidado. Então, eu digo, nós somos totalmente contra. Eu já entrei com representação no Ministério Público contra a reabertura das escolas. Eu já entrei com uma ação popular no Tribunal de Justiça
também contra a reabertura das escolas, que foi assinada, fiz conjuntamente com o vereador Celso Gianazzi, aqui na Câmara Municipal, para impedir também que a rede municipal seja reaberta. Nós estamos denunciando exaustivamente essa volta às aulas presenciais, que são as aulas da morte, porque para nós, Guga, escola fechada é vida preservada, não tem que abrir escola agora, temos que voltar ao trabalho remoto até que passe essa turbulência, até que haja condição sanitária segura, até que todas as pessoas estejam de fato vacinadas, né? Até que essa tempestade seja cessada, mas enquanto isso não é possível, vamos atravessar a turbulência em casa, mantendo os nossos alunos em casa, os profissionais da educação no trabalho remoto, e para isso o Estado tem que prover os nossos alunos com computadores, prover com banda larga, né? Os professores também devem ser providos com essas tecnologias todas. Então, a gente atrelou, não é o ideal. Nós queremos as aulas presenciais, mas não nesse cenário de morte, de caos, de medo, de pânico, né, de instabilidade. Não dá, ninguém vai aprender assim. Não adianta, eu tenho dito isso para o governo, não adianta colocar as crianças e os professores nas escolas num clima de medo, de pânico, esse clima de terrorismo psicológico. Ninguém vai ensinar direito, ninguém vai aprender. Isso não compensa. Nós temos que, nesse momento, defender a vida da comunidade escolar. Não? Nós estamos acompanhando e nos manifestando contra, apoiando as greves sanitárias, a greve sanitária da prefeitura, do Estado e de outros municípios. Então, escola fechada é vida preservada. Até porque, Guga, só para concluir, se as escolas estivessem abertas e com aulas presenciais durante a pandemia, vamos imaginar no ano passado, no Brasil inteiro, muita gente, escola tem que ser a primeira, como que é, a primeira, não, a última a fechar, não é isso? E a primeira a ser aberta. Essa é a tese dessas pessoas que estão defendendo agora a educação como atividade essencial. Inclusive, tem um decreto aqui em São Paulo, e tem um projeto de lei no Congresso Nacional, sendo que ela é essencial. Eles querem aprovar essa proposta justamente para reabrir as escolas todas, dizendo, na pandemia a escola tem que ser a última a ser fechada, depois a primeira a ser aberta. Olha que absurdo. Mas se essa tese prevalecesse no ano passado, o que nós teríamos no Brasil? O Brasil, Guga, tem aproximadamente 50 milhões de alunos matriculados nas escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio, na educação básica. 50 milhões de alunos, mais 2 milhões e 600 mil professores, sem contar em quadro de apoio escolar, gestores e toda a cadeia que existe em volta do processo educativo. Tem os transportadores escolares, tem todo o pessoal que vende material escolar. Então, isso movimenta mais de 1/3 da população do estado de São Paulo. Imagine você se essas pessoas estivessem se movimentando durante a pandemia no ano passado. Mais de 1/3 da população. E, com isso, o coronavírus, né, seria propagado também. Nós teríamos, se hoje nós estamos chegando em 400 mil mortes, infelizmente, é isso que vai acontecer se nada for feito, dentro de alguns dias nós vamos chegar a 400 mil mortes. Se as escolas estivessem funcionando, nós teríamos muito mais, talvez o dobro disso, 800 mil mortes no Brasil, mas ainda bem que nós conseguimos fechar as escolas a tempo. As pessoas falam, mas e a aprendizagem foi prejudicada? Foi, é lógico que sim, mas é melhor você prejudicar a aprendizagem do que você matar as pessoas. A vida está acima da aprendizagem, acima de todas as coisas. O direito fundamental que existe é a vida, depois você tem outras coisas. Numa guerra, você não vai para a escola, você preserva a vida, né? Nós defendemos, para esse momento, escolas fechadas, vidas preservadas. Deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Gugu. Um abraço. Este foi o